Estamos começando mais um momento, né? Estava fazendo as contas, estamos na nossa 10ª live. E eu queria agradecer aí a participação, né, de vocês. Tem pessoas aqui muito queridas, Eliane, Raíssa, Ludmila, Bia. Então, todas as pessoas que estão acompanhando as nossas lives desde o começo. Essa é a nossa 10ª, né, o nosso 10º momento. Já falamos sobre várias temáticas aí bem importantes. Falamos sobre ansiedade, falamos sobre a questão do adoecimento mental, falamos, enfim, de tantos temas sobre saúde mental infantil. E hoje nós temos uma temática muito solicitada. Vocês sabem que essas lives elas estão sempre acontecendo nesse contexto. A gente solicita temas, as pessoas mencionam alguns e assim a gente vai organizando. Então hoje nós temos um tema muito importante também, nesse momento que vivemos, que é sobre a questão da educação em tempos remotos, né? Então, as aulas online. Então, vamos ter a participação de 2 psicólogas, vamos conversar. Essa live também será diferente devido ao formato, né? Então, a gente vai conversar em 2 momentos diferentes. Primeiramente, a gente vai abordar um pouco do infantil, dos desafios na educação infantil diante do online. E no segundo momento, vamos falar um pouco sobre a questão familiar e sobre a educação adulta, que esse momento também as pessoas estão assistindo aula nas faculdades, nas pós-graduações, todos na modalidade EAD. Então, vamos conversar primeiramente com Josimere, né? Josimere, que é psicóloga clínica, que tem uma atuação, uma ampla experiência nessa parte educacional, que também é neuropsicóloga, né? E vamos conversar também com Josiplece Marques, que também é psicóloga, tem atuação clínica, professora de pós-graduação. Então, todas duas, né? Eu tenho certeza que enriquecerão muito esse momento e essa discussão. Então, vamos ver se Josimere já está ativa aqui para aceitar o convite. Então, ela já deve estar entrando, né, para que a gente possa... Vládia, Silvinha, Oi. Então que bom. Oi! Oi. Boa noite, eu já estava falando aqui que hoje nós temos Boa uma live noite. de um formato diferente, né? Então temos essa live com a divisão de 2 momentos. Primeiro vamos conversar com você, falando um pouco sobre a questão do infantil, dos desafios, dos obstáculos, Ótimo. enfim, de algumas estratégias onde nesse momento a gente possa se apoiar, porque nós também somos mães, né? Mães da educação Verdade. infantil. Oh, E teremos o segundo momento, onde a sim. gente vai conversar com Josiplece, né? Que também Ótimo. tenho certeza que vai enriquecer muito esse nosso momento quando a gente abordar um pouco do adulto. Eu sei que a live será curta, porque o tema é extenso, nós temos muitas perguntas, Verdade. mas eu organizei em blocos, inclusive, as perguntas para que a gente possa fazer um momento bem enriquecedor. Então, desde já, Ótimo. quero agradecer, né, porque você aceitou esse convite. Eu sempre tenho pontuado que as pessoas que eu convido, né, para essa live são pessoas que acreditam muito, né, na capacidade, no trabalho, na Verdade. competência. É isso que eu sinto em relação a vocês. Então, minha gratidão desde já, né? Já falei da sua experiência Obrigada. na área não só clínica, mas também educacional, o que eu acho que motivou o convite, né? E a crença, claro, de que seria um momento muito enriquecedor de fato. Então, obrigada Ótimo. por aceitar esse Obrigada convite. também pelo Tati convite, está aí Lívia. também, Carla, Ah, eu Danilo, vi. legal. Muito bom. Andréia, Participem, a Andréia está aí, Natália, Fábio, Natália. Tô legal. vendo. Todo mundo Então, que participando. bom, participem, enviem perguntas, coloquem aí na caixinha das dúvidas, que fica melhor para a gente organizar, né? Mas, enfim, que bom que estamos Ótimo. aqui falando sobre isso, porque, como eu falei para você, foi um tema muito solicitado, muito discutido, recebemos muitos memes falando sobre isso, muitos áudios, vídeos, alguns com brincadeira e outros num caráter mais desafiador mesmo, que a gente precisa falar Exato. sobre. Então, o que a gente vê, Josimere, como a gente está, todo mundo está vivendo esse período, que essas aulas, de fato, é um grande desafio. A questão das aulas remotas, né? A gente tem a pandemia, a gente tem as necessidades de se adequar a esse contexto, não temos muita capacidade de escolha, né? Então, assim, Exato. temos muitas dificuldades porque são 2 experiências bem distintas. A experiência do presencial e a experiência do online. A experiência do Exato. online vai faltar alguns requisitos que são primordiais para essa questão da aprendizagem, principalmente infantil. O olho no olho, a interação, a reação da criança, principalmente das crianças mais pequenas,
que envolve muito essa movimentação do corpo, né? E a tela, as crianças principalmente estarem ali na tela, ela acaba promovendo mais a escuta. Então a criança está ali de frente, parada, quase estática, e a criança é muito movimento. Olha só que desafio. Então nós temos muitos relatos que envolvem essa dificuldade e outras mais. Dificuldade em entender que as férias acabaram, né? Poxa, as férias acabaram e eu estou assistindo aula em casa. Estou em casa, exato. Dificuldade em entender que o celular ou o computador não é mais para jogar, é para assistir aula. Né? Então, a gente tem inúmeros desafios. Como você vê isso? Como você vê essa questão de toda essa adaptação, enfim, todo esse contexto que estamos vivendo agora, com a novidade também do ensino remoto, né? Porque para algumas escolas começou recentemente, outras já tinham começado. Mas a realidade aqui de Campina Grande, nós temos um início mais recente. E como você vê isso? Né? Como você tem visto? Ótimo, Lívia. Eu acho que, de fato, boa noite a todos que estão aí acompanhando. Eu acho que, de fato, essa semana eclodiu ainda mais a ansiedade e a inquietação de todos os pais, educadores também. Eu acho que, porque algumas escolas começaram agora, outras a gente está se reorganizando depois da primeira, segunda semana. E aí eu acho que eclodiu também um movimento nas redes sociais de áudios, né, de desabafos cômicos, em muitos deles, né, a gente riu junto com alguns desses áudios, mas que eu acho que antes de falar qualquer coisa, eu coloco para a gente refletir um pouco até sobre nossa perspectiva do que é cômico quando a gente fala em educação. A gente vê como se existisse uma queda de braço, como se existisse um cabo de guerra. E de um lado está a família e de outro lado está a escola. E nos áudios, quando a gente escuta e tudo, e até nas conversas mesmo, nos grupos que a gente tem, de mães, de amigos, é como se fosse assim, mas a escola não vê o meu lado, o lado da família. E a escola, e vocês precisam ver o lado da escola quando a gente conversa com educadores. E tem que ver o lado A, o lado B. E ao mesmo tempo eu fico pensando, como psicóloga que trabalhei e atuei 10 anos em educação, por que existem dois lados agora e não um só? Porque eu tenho que pensar que talvez o lado que eu tenho que lutar agora é o lado quê? Da educação do meu filho. É um lado só. É um lado só. E aí a família entra como parceira da família numa corresponsabilidade. E eu fico pensando quanto de energia a gente está gastando nesse cabo de guerra. E aí nos áudios a gente escuta muito assim, a professora manda muita tarefa. E aí eu questiono, qual era a outra opção? A professora não está delegando para nós uma tarefa que ela poderia fazer, está se negando a fazer. Muito menos a escola está se negando a fazer. Até porque seria mais fácil para a escola, para a professora e para nós tudo continuar como estava acontecendo. Não temos opção. Mas nós não temos escolha. Não temos. Então, muitas vezes a gente está com uma raiva, que aí eu fico pensando até onde essa raiva, porque alguns tons de falas, hoje mesmo eu convidei uma amiga para participar, ela não é daqui da cidade, fez, eu acho que eu vou assistir. Eu nunca tive tanta raiva da escola. E eu disse, gente, será que esse sentimento da gente, inconscientemente, é da escola? Ou as nossas frustrações de nosso esgotamento emocional, nossa incapacidade de gerenciar nosso tempo, nossa incapacidade cognitiva mesmo de acompanhar os filhos maiores que têm desafios cognitivos maiores. Porque nós estamos adquirindo muitas funções, né? Às vezes a gente está sem a babá, está sem a secretária, está trabalhando. Será que minha raiva eu vou ter que encontrar agora um canal para descarregar e esse canal vai ser a professora do meu filho, a escola do meu filho, que tanto me acolheu e tanto foi parceira em outros tempos? Isso é verdade. Você está pontuando algo muito importante, porque quando as pessoas se reportam dessa forma, com raiva, chateadas, é como se nós tivéssemos, se na verdade alguém pudesse ter escolhido isso, se na verdade alguém tivesse sido avisado, olha, daqui a 6 meses a gente vai enfrentar uma pandemia, sua escola que se prepare. Mas, gente, não foi assim. Exato. Então, é novo para todo mundo. Nós não estamos aqui para defender o lado A ou B, porque não tem lado. O lado é um só. O lado é educação de fato do meu conversar filho, sobre isso. E você pontuou uma coisa bem importante, que é de conversa de psicólogo mesmo, mas a gente precisa falar sobre isso, é entender de que forma isso mexe comigo. Porque esse período, Merinha, ai meu Deus. Normal, pode chamar.
Então, assim, esse período, né, ele envolve muito a questão também do autoconhecimento. O que é isso? As minhas, como você pontuou, as minhas frustrações, as minhas fragilidades, mas também as nossas conquistas, as nossas surpresas. Exato. Então, isso, nós, o tempo todo, nós estamos sendo testados nessa nova realidade que, na verdade, a gente não pode esquecer. A gente já começou a conversa por aqui e acho que foi super importante. Não há um só lado, gente. É porque não se a um só gente lado. não se sensibilizar, Lívia, nada do que a gente vai falar daqui por diante vai servir. Se É eu verdade. continuar armada, se eu continuar montada em cima dessa coisa, mas ninguém me entende, ninguém vê meu lado, do que adianta a gente dar dicas, do que adianta a gente fazer confrontos e dizer, monte isso, estruture isso, se eu não estou desarmada. Nós precisamos estar abertos para ouvir. Claro, claro. E aí eu fico pensando assim, são tantos sentimentos que a gente tá, né? A gente tem raiva de uma doença invisível, a gente tem raiva de uma mudança econômica, a gente tem raiva de uma economia, a gente tem raiva agora da educação. Só porque a educação tem que agora ser feita de outra forma. E eu acho que mexe com os sentimentos da gente que a gente tem que agora reestruturar. Por quê? Tem muitas perdas, isso é inegável. A gente não tem como dizer que o presencial, com todas aquelas vivências, você já esteve dentro da educação, você sabe como aquilo é estruturado de uma forma tão séria, bem pensada, organizada. Todas aquelas vivências, elas têm um porquê, um para quê e um objetivo. E não tem como isso ser substituído dentro da minha casa. Mas parcialmente, que eu acho que é o que a gente tem que começar a pensar. Não é que o online agora ele vai substituir. Não vai. Não vai. Mas ele vai me dar, uma alternativa. Ele vai me dar a sensação de que eu não estou estática na educação do meu filho. Eu não estou de braços cruzados esperando, sabe-se lá quando isso acabar. Porque se a escola, se a educação tivesse a certeza que daqui a um mês as crianças poderiam voltar para a sala, ela poderia organizar o resto do ano letivo no que tem para ser distribuído, mas ela não tem essa certeza. A saúde não tem certeza de quando isso acaba. A economia não tem certeza. Por que a educação vai ter que ter essa certeza? Não tem. Então, é o que temos. Você bem pontuou, então, nesse momento é necessário que todos se desarmem. Eu sei que está sendo difícil, as pessoas estão acumulando atividades, tem pessoas, tem mães que têm mais de 2 filhos, tem 3 filhos, até 4, para poder acompanhar ao mesmo tempo. Então não está fácil para ninguém, como Josi pontuou aí, Josi Plessis, Reinvenção é a saída. Tem outra colocação que Marta fez ali que eu queria colocar quando ela falou que essa é a verdade. Escola e família sempre precisaram ser parceiras. Por que agora vai ser diferente? Exatamente. Então, mais do que nunca, a gente precisa de colaboração, de paciência, porque, na verdade, como eu pontuei que está sendo novo para todo mundo, nós estamos em fase de adaptação. Então, as escolas também estão tentando, os professores estão tentando, uma coisa dá certo, na outra semana repete-se, o que não der certo vai ser revisto, vai ser modificado, a família tem que ser parceira. E está dando esses feedbacks também. Mas eu já tive a semana passada mesmo uma experiência dessa. Eu cheguei para a professora e disse, olha, eu não vou conseguir concluir todas as tarefas. Eu posso selecionar? Ela pode. Veja as que são de prioridades, o que não for. Olha, a escola já está revendo para a semana, vai diminuir o volume de tarefa. Então, eu acho que é hora da gente parceirizar mesmo, de dizer não dá, não tá bom, não funciona. E aí eu acho que todo mundo tentando estar aberto sendo empático ao outro lado, né, Lívia? A professora que também está numa sala da casa dela, sendo TI também, né? Ela também está técnica de TI. Os filhos dela também estão noutra sala sozinhos, fazendo aulas online. Elas estão gravando vídeos e vídeos e vídeos e editando. Isso eu escuto. Eu tenho pessoas na minha família na educação, pacientes na educação, eu amigos. também escuto muito. Escuto muito. A gente tem que gravar 10 vídeos, editar, postar. A exposição do professor para uma família como um todo, porque agora ele está exposto para o mundo. Né? O que ele está passando ali, as famílias estão assistindo, os alunos estão assistindo, e ele está exposto o tempo todo, num nível de tensão de se reinventar o tempo todo. Então vamos pensar um pouco. E nós temos uma família que vive uma situação totalmente nova, um aluno que tem que se adaptar a um novo estilo de aprendizagem, uma escola e profissionais que estão tentando se reinventar. Então, isso precisa ser visto com muito cuidado, com muito carinho, inclusive. Essa é a palavra. Com certeza. Né? Porque você pontuou uma coisa bem interessante, é verdade. Eu também conheço professores da área de educação que contam como está sendo essa rotina de ter que adquirir várias aprendizagens ao mesmo tempo e, evidentemente, esse é um esforço que precisa ser reconhecido e valorizado. Então, vamos desarmar para a gente poder falar um pouco, porque de verdade, Mary, isso tudo é muito novo. Imagina, a gente sempre falou dos perigos, a gente sempre falou o quanto foi prejudicial a criança ficar muito tempo
exposto à tela. Aí, de repente, está lá, Coloca nosso filho, na a tela. manhã inteira, né, assistindo aula na tela. Então, tudo, de fato, é novo, é diferente e é diferente para todo mundo, né? Eu falo isso porque, como eu pontuei, eu também sou mãe de educação infantil e de ensino fundamental. Eu vivo as dificuldades, as vitórias a cada dia. Então, é um trabalho de resiliência, é um trabalho de tolerância e de muita paciência, né? Exato. Então, isso vale, né, para todos nós, é um desafio de fato para todos. Tem aquelas crianças que ficam mais impacientes, tem aquelas crianças que são mais colaborativas e, evidentemente, não tinha como ser preparado uma aula específica, aí considerando as necessidades, né, Merinha, de cada um. Exato. A gente tem, né, várias perguntas aqui, mas, assim, eu queria conversar também sobre algumas estratégias que acho que nesse momento são importantes, né, que a gente possa pontuar, que ficou claro nessa sua primeira fala e que eu acho que a chave nesse momento é a gente poder discutir de fato que o embate nesse momento só vai desgastar. Exato. Né? Porque às vezes, eu só queria finalizar essa parte dos embates que você pontuou, porque às vezes as pessoas ficam nesse embate de dizer assim, ah, mas isso não está no contrato, isso não foi o que eu contratei, e o conteúdo programático. Minha gente, mais importante... O coronavírus não estava programado. O lucro nesse momento é a gente conseguir se manter saudável. A gente conseguir ter saúde para estar ali com os nossos filhos, a gente ter a oportunidade de acompanhar, acho que esse é o lucro. A intenção desse ensino remoto, né, Josemary, eu acho que não pode perder de vista, não é lotar as plataformas de conteúdo, encher os alunos de aula. A intenção, principalmente para a criança, perpassa pela questão também de manter o vínculo afetivo com essa turma, e são os vínculo ganhos... afetivo com os professores. Lógico. E são os ganhos que a gente consegue ver de imediato. A gente tem que entender que o desenvolvimento da criança, ela perpassa pelo convívio, ela passa pelo estímulo de um mediador. Muitas vezes o mediador é o próprio professor, muitas vezes o mediador são os próprios colegas que estão ali de igual para igual e as crianças absorvem muito através deles. Isso. E a gente tem que entender que existe o estímulo cognitivo através do online, ou seja, a garantia do processo de desenvolvimento de aprendizagem. Existe a manutenção de uma rotina, a criança ela não fica naquele ócio de todos os dias são iguais, televisão, joguinho, brincadeira, vou dormir. Ela sabe que eu vou levantar, eu vou ter tarefa, que à tarde ou de manhã eu vou ter aula da professora, que eu vou encontrar minha tia e meus colegas. A gente diminui o ócio ansioso da criança quando ela sabe que tem uma rotina. Aí tem final de semana, né, mamãe? Porque agora eles voltaram a ter final de semana, que é quando eles jogam um videogame ou assistem mais tempo, porque antes todo dia era final de semana. E a gente tem a continuidade do vínculo afetivo, porque eles estão vendo, porque a gente sabe que o pertencimento é uma característica necessária para eles. Me sentir pertencente a um grupo social, embora a pandemia esteja nos colocando dentro de casa, é necessário. E também eu acho assim, a necessidade da interação com o grupo, porque eles falam, né, tem aula online, tem ao vivo, eles mostram os brinquedos, eles mostram um pouco a casa, eles mostram a rotina. Esses são ganhos que a gente fica pensando, e se a escola não possibilitasse, dissesse, vamos só fechar as portas e as crianças ficam em casa esperando a pandemia passar? Como é que estariam as emoções do meu filho todos os dias vivendo a mesma rotina solta durante 3 meses? Como é que estaria a ansiedade dessa criança sem ver seus colegas, sem ver o mundo lá fora, porque ele está enclausurado? Aí vê só como é interessante, porque você acabou entrando, né, no que a gente de fato ia conversar agora, que são as questões das estratégias, porque essas estratégias, elas passam por esses 2 âmbitos, o âmbito da escola e da casa / família, né? Porque assim, a gente vê, como eu estava falando para você, e a gente estava aqui discutindo, essa rotina, ela está sendo adaptada para todo mundo. Então, cada semana é uma avaliação e mudanças, e, enfim, o que deu certo ou o que não, que a gente precisa mudar. Mas a gente já viu, por exemplo, que tem escolas que estão mudando os horários das aulas, não estão mais começando às 7 horas. Porque é diferente a aula começar às 7 horas da manhã e a criança ir para a escola e ter outras crianças para despertar, para se envolver na aula. Então, a gente viu que isso já está sendo uma mudança muito importante na organização dessa aula, o acolhimento. Que a gente sabe que criança, principalmente na educação infantil, precisa daquele bom dia mais caloroso, precisa daquele acolhimento, aquele beijo na porta da sala. Então, a gente vê que os professores estão tentando se aproximar disso, e é importante que seja assim,
né, para que a gente consiga despertar o desejo daquela criança assistir aula. Não pode ser só Exato. enfadonho, tem que ser lúdico. Com Né? A criança certeza. tem que ter a vontade de participar, de ver os amiguinhos. Tem escolas que estão fazendo um momento individual, que eu acho que tem sido Exato. muito importante, onde a professora vai lá, conversa um pouco com aquele aluno, com aquela família, e a gente vê que Exato. isso também são tentativas que são relevantes. Ou as Claro. aulas no tempo de 40 minutos, intervalinho de 10, 15. Tudo isso são estratégias, né, que são importantes para que a gente consiga o máximo que puder se aproximar Exato. daquela realidade de sala de aula que ainda não vai ser igual, né? Exato. E eu acho que também a gente tem que ter um pouco de tolerância, sabe, Lívia? Quando a gente pensa no novo, é novo para a professora, é novo para mim, enquanto mãe, é novo para meu filho. E a gente tem que entender que dias serão melhores e dias piores, semanas serão melhores, semanas piores. Dias meu filho não vai querer participar de alguma tarefa e eu vou ter que ter tolerância, porque se hoje eu, enquanto adulta, tenho dificuldade de, às vezes, entender as restrições e as mudanças que estão sendo impostas a mim, imagina uma criança de 5, 6, 10, 12 anos. Pois é. Eu tenho que ter tolerância para entender até onde eu vou fazer essa criança fazer todas as atividades, o 100%, assistir todos os dias a aula online. Poxa, não fica gravada, agora ele não está disposto. Assisto depois. Ou eu estou trabalhando. Ter muita tolerância. Lógico, e às vezes a gente está trabalhando, tem muitos pais que estão trabalhando. Ele não pode assistir online, ao vivo, vou assistir depois a gravação. Vou ver se 2 dias ele faz ao vivo, os outros não. Negocio com a escola essa participação dele ao vivo ou não, se eu quero acompanhá-lo. Então, eu prefiro a gravação. Eu acho que tudo agora é a gente ter muita tolerância e paciência, porque não vai ser de uma hora para outra, numa semana. O que a gente vem fazendo no presencial já se vem fazendo há décadas, há séculos, há muito tempo. E o online a gente teve 1 semana, 2 ou 3 no máximo. Ou 3 no máximo. Na forma de existir. E assim, é nesse período, depois de 1, 2, 3 semanas, que a gente pode pensar também, né, de forma eficiente, em como organizar a casa, o ambiente. Lógico. Pensar naquele cantinho ali que vai ser a sala de aula. Tentar replicar essa rotina da hora do lanche, né? Eu vejo, a gente tá vendo muitas experiências, né? Então tem uma mãe que estava me falando assim, Lívia, eu levo lá para a mesa comida, boto fruta, boto doce, boto biscoito, para ele não ficar levantando e ficar me pedindo, eu quero comer. Mas a gente precisa também... claro, isso são tentativas. É o Enem quase, né? Mas a gente cada um está tentando da sua forma. Então, bota uma garrafinha de água ali para a criança não ficar toda hora pedindo água. Mas coloca ali também todo o material que vai precisar, ver se o lugar está claro, se é um ambiente, né, propício para ocorrer de uma melhor forma aquela aprendizagem. Mas são coisas que a gente só vai fazendo com o tempo. São aprendendo coisas que a gente vai aprendendo também. Que a gente vai adaptando. Imagina para a criança entender que o computador agora não é só mais para ela jogar. Que o celular não é mais para jogar somente, usar rede social. Virou para coisa muito séria. Muito séria. Assiste aula. É a minha sala de aula. Isso e eu acho assim é que uma coisa tão simples. O tecnológico para a criança, se você souber colocar para eles de uma forma lúdica, eles vivem de uma forma lúdica também. Eles gostam do tecnológico e é muito menos assustador do que para as nossas gerações, que não, né? Eles com pequenos agora eles estão tendo esse acesso. Então, se a gente conseguir levar de forma lúdica para eles, de forma leve, e estruturar uma rotina que coloque, porque a criança ela precisa ter uma rotina estruturada para ela se normalizar também, para ela se convencer do que vai acontecer. Porque o que deixa a criança muitas vezes ansiosa é não ter previsão do que ela vai fazer durante aquele dia, de como vai ser. Então, almoçar na mesma hora, ou se o aluno for da tarde, tomar o banhozinho, vestir a farda, fazer a lancheirinha dele. Eu tô colocando farda nos meus. Eu coloco, o Bernardo vai de farda, tem a lancheira pronta. E aí, na hora do intervalo, vai para a lancheirinha, lancha, volta. A hora de fazer tarefa era que eu já fazia antes. Né? Ele estuda à tarde, eu faço pela manhã. E a gente vai tentando. Algumas coisas não tá dando para fazer. Eu não vou me cobrar para fazer o 100%, porque eu sou mãe, mas eu trabalho, eu estou dando conta de uma casa, né? Porque a gente está muito sem secretária agora. Quantas vezes a gente está tendo que se dividir em múltiplas funções? Então, eu também não quero ver a educação do meu filho, o desenvolvimento do meu filho, que é uma coisa tão gostosa de vivenciar, como sendo uma coisa agora caótica, que vai me causar uma crise de ansiedade. Então, eu faço. Quando não dá, negocia com a escola, e as escolas estão muito abertas a negociar também.
E Então, você está falando uma coisa importante, que é a questão da cobrança. A cobrança uhum, que passa por mim, pela minha autocobrança, e passa por aquilo é, que eu exijo nesse momento, das uhum, escolas, dos professores e do meu filho. Então, tem exato, dias que a aula vai render, que o aluno vai estar ali concentrado, tem dias que seu filho não vai querer assistir a aula. exato, Principalmente, eu me reporto a crianças da educação infantil. Quando a gente vai para o exato. Fundamental 1, Fundamental 2, até que o nível de compreensão, né, torna-se mais Aumenta, né? elaborado, mas para a Exato. criança, gente, tem dias que não vai dar, tem dias que seu filho não vai querer assistir. E isso precisa Uhum. também ser respeitado, sabe por quê? Claro, Porque isso precisa ser vivido de forma positiva. Qual a lembrança que exato. você Que ele quer que vai seu ter. filho tenha? É de um momento Isso. estressante e caótico, ou é de um momento em que você se aproximou, que Uhum. você pôde, que você foi respeitosa também com aquele dia que foi mais Uhum. difícil, aquele dia que você foi mais tolerante? O que é que você quer que o seu filho carregue dessa Claro. experiência? Porque a gente sabe que Até. criança, Maria, tem Uhum. muito isso de copia e cola, né? Claro, é Copia e cola. verdade. Então, se ele vê seu filho, nós somos os referenciais para É. os nossos filhos. E até o Então, que a se gente eles veem, fala, né, Lívia, assim, de eu não aguento mais tanta tarefa, a escola manda me tarefa, eu não aguento mais. Então, assim, e outra coisa, o discurso que a gente vê, às vezes, as palavras, esses meninos dão muito trabalho, esses meninos, como se as crianças começassem a passar, estão começando a ser um estorvo. É como pois se é, assim, vocês não querem ir na escola e manda para casa e a gente tem que assumir esses meninos. É o meu menino. é o meu Eu filho. decidi É, para ter o meu menino. Então a gente tem que parar com essa, com essa relação de olhar para a educação das crianças como sendo uma coisa que está me dando, sabe? E aí as crianças escutam muitas vezes isso, é como absorvem Joseph isso. está falando aí, ó, pais estressados, filhos estressados. E é isso Exatamente. mesmo. Então, daqui a pouco, o que vai acontecer? Ou a gente para e repensa um pouco, ou daqui a Uhum. pouco o nosso filho vai estar com aversão. Claro, Ele próprio claro. entende que aquilo ali é a hora do caos. Né? Aquilo ali é a hora do caos. Então vamos com Exatamente. paciência, com A tolerância para que a gente associação, né? consiga. Porque é hora de viver esse lado, né? Uhum. É claro que não é fácil, Exato. mas quem disse que ser pai e ser mãe é fácil? Nunca foi, Não. Tem outro nunca lado, Lívia, foi. também. Nunca foi, nunca será, né? E não É, vem com manual. Eles vêm com não é mãe e assim, não. pai, mas não vem com É. manual. Outra coisa também que eu já ouvi em contrapartida é: ah, as aulas são muito curtas. 15 minutos, 20 minutos os vídeos, ou 40 minutos. Gente, a gente tem que falar também de tempo de concentração em crianças pequenas. Pois é, O por que isso é que que eu falei dos adianta? 40 minutos Pois do é, aí o que é que intervalo. adianta a escola colocar uma aula de 2 horas seguidas, 1 hora e meia seguida, e aquilo criar um pânico na criança. Então, às vezes, um vídeo de 20 minutos, depois com uma tarefinha ou um intervalo, surte mais efeito. A gente não tem que pensar agora em Quantidade. quantidade de aulas ou de horas, a gente tem que pensar na qualidade e outra, no desenvolvimento cíclico da educação, porque a gente sabe Isso que a criança ela mesmo. precisa ver, Ela não acontece só rever, na ver, escola ver. também. Não, não é só na É, escola. E a gente tem que entender que o que eu estimulo hoje, se eu não estimular e passar 3 meses parado, aquilo dali vai deixar de acontecer o desenvolvimento tanto intelectual como das habilidades do meu filho. é Então, que verdade. seja suave, que seja lento, que seja respeitando o tempo de concentração. A criança, quando a gente estuda o desenvolvimento infantil, a gente sabe que, de acordo com a idade da criança, ela vai tendo um tempo de concentração maior, de 20 minutos, 15 minutos, 40 minutos. Isso é de acordo com o desenvolvimento neurológico da criança, que a gente sabe, né? Que a criança precisa estar madura neurologicamente para que a concentração e a atenção dela também acompanhem. Essa semana, né, eu acho que isso foi uma realidade que você também viveu. Eu escutei Uhum, muitos pais, muitas famílias com esse relato, né, de que está sendo super difícil, eu não estou aguentando uhum, mais. Escutei até algumas coisas exato. assim, eu não sou pedagoga, mas na verdade, Uhum. minha gente, nós não somos, né, não somos preparados, não estamos atuando como pedagogos nesse Como momento, estamos mães e atuando como pais, pais. Então vamos exato. pensar, repensar melhor como isso está sendo vivido. E se está Uhum, pesado, é preciso dividir com o pai, é preciso dividir isso com outras pessoas. uhum, Não é todo dia que todas as pessoas podem se exato. dispor a isso, porque, como você bem pontuou, estamos em trabalho, né? Estamos Verdade. trabalhando no home office com muitas outras atribuições. Com Então, se está certeza. difícil, divide. Se está complicado, fala com a escola, dá Uhum, ideias à escola. Estamos exato. todos, né, de um lado só. E é interessante, sabe, Maria? É uma coisa que eu Uhum, estava pensando um pouco antes da gente começar, que como isso também nos permite trabalhar algumas habilidades socioemocionais dos nossos filhos. Porque eu uhum, escutei relatos que foram assim, olha só como isso é importante.
Meu Sim. filho está lá assistindo aula, até que ele se concentra, mas de repente começam a escrever. Ei, tá perto de acabar? Um começa a conversar com o outro. Ei. Aí, de repente, meu filho já está totalmente desconcentrado. E, assim, é um momento também da gente conversar com os nossos filhos sobre cooperação. Sobre o Exatamente. comportamento dele nessa sala de aula online, que é uma Online, sala de aula. claro. Mas eu escutei muito esses relatos, tipo, fulano chega perto do microfone, não desliga o microfone, sopra. Aí, de repente, aquele barulhão. Então, até essa oportunidade de promover Exato. essa educação emocional, a gente não pode perder de vista que ela é muito É. importante. É. E a gente tem que entender assim, às vezes é porque é novo. Poder falar, poder ali usar um microfone e me comunicar com todo mundo. A gente ainda tem pouco tempo de adaptação dessa metodologia para a gente esperar que todas as crianças saibam desligar o microfone, esperem a hora de falar para poder abrir o microfone. Gente, é uma disciplina tão grande você querer falar e ficar lá com o microfone fechado. Levanta sua mão e levanta sua mão. Gente, assim, a gente tem que dar um desconto e esperar também essa maturidade da criança em lidar com esse novo. E outra coisa, a gente vai acabar trabalhando essa autonomia. Daqui a pouco, algumas crianças mais rápido, outras não, vão conseguir sozinhas ligar o microfone, desligar o microfone. Então, a gente precisa ter muita paciência e tolerância para que a gente consiga viver isso de uma forma exitosa. E eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que fazer também quando a gente pensa em tempo de concentração, a criança está inquieta, é prestar atenção no sono dela, se ela está mantendo uma rotina de sono. Né? Porque se ela tem como que estar nas outras rotinas. Exato. Outra coisa, a tela ela cansa mais. Uma pessoa até comentou aqui, a luminosidade da tela ela cansa mais. Então a criança às vezes fica irritada. A gente tem que ver assim como é que tá a questão da iluminação do computador, do celular, o sono da criança, a alimentação da criança, o excesso também de tecnológico em outros momentos. Porque se ele já está usando muito para aula, então, usar celular para outros momentos, joguinhos, será que a gente não pode reduzir, já que a gente tem que concentrar esse uso na hora, né, teve da até escola? Uma pessoa que perguntou aí como saber se o filho está no celular para assistir aula ou se está fazendo uso de outras redes sociais e jogos. Aí não tem como se não monitorar. Se não monitorar. Pois é. Né? A saída que a gente tem é esse monitorar, e como eu falei, a gente vai aprender tantas coisas, até a monitorar melhor que o nosso filho está vendo. A saber, né, qual o horário que é de aula. Se ele está usando o celular naquele horário de aula e aula online, o professor está vendo, a gente tem como. Se está usando o celular que não é no horário de aula, então alguma coisa estranha tem. Mas eu acho que tudo é adaptação. E a gente tem que ter tolerância com a criança, tolerância com a gente, tolerância com o professor que está do outro lado da tela, tolerância com a escola. Com a escola, sabe? Eu acho que só perde a gente entrar agora num campo de batalha. Né? Aí teve uma pergunta, né, que eu achei muito interessante, que fez menção à seguinte questão: os pais estão preparados pedagogicamente e psicologicamente? Então a gente sabe que preparados, né, nós não estamos. Mas são tentativas, pedagogicamente não, porque nós não estamos, nesse momento não estamos na linha de frente como pedagogos ou professores, estamos como pais. E psicologicamente ninguém estava preparado, é um desafio, é mudança e tudo que é novo. E até porque é num contexto muito mais amplo, né? É na saúde, é na economia, é na educação. Então, as mudanças elas não estão restritas ao campo educacional. É no todo. Então, a gente tem que entender, ninguém estava preparado para nada. Né? Em nenhum âmbito da sociedade estava preparado para isso. A gente só tem que ter, do mesmo jeito que a gente está tendo tolerância com os médicos que não sabem, né, exatamente a medicação que vai dar. A gente tem que ter tolerância com o professor que também não sabe como vai dar aquela aula, porque é tudo novo para ele. Eu acho que a gente não pode dar 2 pesos e 2 medidas. São áreas afetadas de igual forma. Né? Aí então, a tolerância... Assim, vê só, eu tô já aqui falando, me morrendo de pena. Porque já está chegando, já passou do nosso fim, né? Para poder a gente ter aí a entrada também de Josi Places. E assim, alguém pontuou aí sobre a questão do TDAH. Eu queria falar que a gente vai ter uma live específica para discutir um pouco sobre a criança com déficit de atenção e hiperatividade, que aí essas especificidades, ou a criança com desenvolvimento atípico, aí é um desafio ainda maior, né? Então a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso em uma live específica, mas assim, eu já estou morrendo de pena, porque eu acho que a gente tinha pontos para discutir, perguntas para responder. Verdade. E mas assim, a gente precisa convidar, né? Ou então seria muito bom se pudéssemos ser as 3 ao mesmo tempo. Mas vou continuar aqui acompanhando. Eu queria só deixar uma frase, uma mensagem, uma reflexão final.
Eu acho que a gente Tá. tem que pensar cada dia de uma vez, cada semana de uma vez. Eu acho que a gente tem que parar de pensar no atacado. Como vai ser daqui a 2 meses, o final do É. ano, e o É Enem. um dia de cada Gente, vez, é um dia de verdade. cada vez. E tem um versículo que nos diz: lançai fora toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu acho que a gente tem que, nesse momento, exercer nossa fé, nossa calma de espírito, nossa paz, de dizer assim: Ele está no controle de tudo. Da educação, da saúde, da economia, de todas as áreas. Então, eu queria só É deixar essa verdade. mensagem, assim, cada dia, um dia de cada vez. Vamos pensar assim, uma semana de cada vez, no máximo. E pronto. É verdade. Você colocou bem, porque essa ansiedade, né? A gente fica mesmo querendo respostas, mas no momento nós não temos respostas para nada, nós não Uhum, temos saídas, nós não temos o ideal. Vamos parar para pensar, cada um que está verdade. aqui nos acompanhando. Nesse Mas vamos fazer momento, o nós nosso temos melhor, o né? possível. Não, e é o Exato. possível. É difícil trabalhar Possível. dessa forma, porque trabalha com a nossa tolerância à frustração. Mas a cada Exato. dia a gente precisa pensar no que foi possível. Não há ideal, Verdade. não há respostas certas, não há receitas. São tentativas, é dia após dia. Exato. E eu acho que é por aí que a gente deve seguir para continuar, né, bem. Então, Verdade. Josemary, muito obrigada. O pessoal está Obrigado perguntando se a live vai ficar também. salva. Fiquem aí que a gente vai chamar a Josicleses para entrar. Tá Mas o bom. pessoal está perguntando se essa live vai ficar salva, então eu vou salvar e a gente publica, né? Enfim, eu acho que a Ótimo. gente vai precisar fazer outros momentos, porque Estamos aí. para Pode que a gente possa contar. conversar. Muito obrigada mesmo, né? Você Obrigada sabe que eu tenho também, não só um Lívia. carinho, mas um carinho, uma confiança muito grande em você. Então, Amém. Obrigada. obrigada. E eu queria ver Recíproca é se verdadeira. Josiplessis, vamos ver se Josiplessis já está por aí, né? Para que a gente possa também Tchau, conversar um tchau. pouco com ela, né? Vamos ver se ela está por aí. Josiplessis? Vamos ver se ela está por aqui. Eu dividi as perguntas em blocos, né? Então, só falando um pouco sobre essa questão que a gente conversou agora com Josemary, mais ligada ao infantil. Então, a gente discutiu sobre essa questão da tolerância, a gente discutiu algumas estratégias que perpassam pela escola e perpassam também pela questão de casa, de ambiente, de rotina, né? E colocamos esses desafios que envolvem um contexto mais amplo, e Josi Plessis já está entrando aqui também para conversar com a gente. Com Josi Plessis, a gente vai conversar também sobre essas questões. Oi, Josi, boa noite. Oi. Olá, Ah, que bom nós. vê-la, mesmo que daqui. Vamos lá, né? Vamos Mesmo que contribuir. daqui. É o mínimo e é o que a gente pode dar nesse momento, né? É um pouquinho dessa É, partilha para aliviar as tensões e a gente conversar com quem está chegando aí. Muita gente querida aqui. Então, pois vamos é, a lá, Geisa né? está dizendo que fez faculdade com o Jus. Então tem muita gente, né? Patrícia, eu vi Patrícia tá aí, Patrícia é psicóloga, e tem muita Eu gente já vi. interagindo, muita gente interagindo, que bom. Né? Muito Seja bem-vinda, querida. Josi, ao nosso Obrigada, Lívia. segundo momento dessa live. Eu sempre Vamos falo para lá. as pessoas, e é isso que eu sinto mesmo, que essas lives são a oportunidade de estar mais próximo das pessoas. E eu estou me sentindo aqui bem pertinho de mim agora. Estou me Bem sentindo. pertinho de ti. Eu estou me Então, sentindo bem pertinho de você. E a gente, né, programou, conversamos sobre a sua contribuição, né? Já lhe apresentei, falei da sua experiência clínica, educacional e como professora também de graduação e pós-graduação. Então a gente estava aqui, estávamos conversando que essa questão do desafio não é um desafio que só perpassa pela criança, né? não. Mas o adulto também está assistindo a aula. As aulas da faculdade também estão acontecendo de forma remota. As aulas da pós-graduação também estão na modalidade EAD, ou seja, tudo. E isso também é um grande desafio. Desafio esse que perpassa pelo conhecimento dos recursos tecnológicos, pela falta, né? Não ter o hábito de usar aquilo constantemente, pela concentração. Como você, né, vê essa questão trazendo agora, né, para o adulto, para a família que está tendo que assistir a aula junto? Então, Olivia, primeiro é um prazer estar com todo mundo e para a gente aproveitar esse restinho de minutos. Vocês já acrescentaram muito, eu fiquei aqui só na torcida e assinando embaixo. Mas, assim, trazendo agora para o cenário dessa questão da conectividade, né? Nós sabemos que 2020 está sendo um grande marco para o home office, para
o ensino à distância, a telemedicina, a terapia online. Ou seja, a educação, ela só foi acelerada nesse processo. E eu acredito, sabe, que muitas dessas mudanças, elas chegaram para ficar. Especialmente o ensino de graduação, pós-graduação. Então, o que eu vejo, por exemplo, é que a gente só não pode, é um risco que eu queria chamar a atenção aqui, não tratar a tecnologia como uma panaceia. A panaceia que vai resolver o ensino a partir de agora. Não. A tecnologia, ela é um meio, ela deve sim hoje ser ressignificada como uma alternativa, como vocês bem falaram, que não adianta a gente travar uma briga de não aceitação, porque a aceitação é terapêutico. Aquela família que está se reinventando junto, trabalhando no teletrabalho, com aulas online, está sendo exaustivo? Está. E eu queria trazer aqui, sabe, Lívia? Ronald Fisher é um psicólogo e na Nova Zelândia, na Universidade de Victoria, ele fez uma pesquisa falando sobre essa exaustão, especialmente dos adultos. E ele fazia um estudo interessante, por que da exaustão? Porque nós, por exemplo, numa aula com muitas pessoas, nós temos que fazer um desgaste maior para ouvir e observar muitas pessoas ao mesmo tempo. E o nosso cérebro não foi adaptado para isso. Para isso, é verdade. Né? Então, falando enquanto neuropsicóloga, a gente também tem que respeitar nossos limites. E especialmente, né, cada faixa etária com seus desafios, nós perdemos. Eu estava lendo alguns especialistas de psicologia nessa área de educação, e eu estava lendo Malu Duprá, que é da PUC de São Paulo. E ela falava uma coisa interessante também. Que eu já li. E a sociabilidade, aquela coisa assim importante, nós estamos perdendo um pouco dessa identidade dentro de um grande grupo, né? Onde nós temos um ganho, porque nós temos que analisar todas as situações por vários vieses. Né? E eu estou trazendo aqui outro viés, que é o que eu escuto também muita gente se queixar e assim, porque eu estou sentindo muita dor de cabeça, porque é muito cansativo. Quando eu termino um grupo ou uma teleconferência, uma aula em grupo, por que eu estou mais exausto? Então, para nós não nos cobrarmos tanto, porque provavelmente o ensino híbrido, que vai ser aquele ensino, uma parte presencial e uma parte usando, né, a conectividade, vai ser uma forte tendência. Agora, nós não podemos nos exigir aquilo que o sistema nervoso central não foi adaptado para isso. Então, assim, é interessante, né? É interessante você pontuar isso, porque a adaptação não é só pelos tempos que nós estamos vivendo, é também uma capacidade neuropsicológica nossa, né, para que o nosso cérebro seja preparado para isso, porque de fato é novo para todo mundo, inclusive para os adultos que também estão assistindo aula nessa modalidade. Né, Josi? Assim, a gente vê que... Você está me ouvindo bem? Tô sim. Tá. Pareceu que o áudio estava um pouco cortando. Porque olha só os desafios, né? Teve alguns alunos que estavam me falando, eu vou ter que apresentar trabalho em grupo online. Então, sim, tudo é muito novo, né? E claro, você falou do tempo, e a gente também tem adaptações na rotina que são importantes, né? Tem outro aluno que estava me falando assim, eu não estou conseguindo me concentrar, mas também eu já acordo para assistir aula na cama mesmo, eu fico, boto o celular e começo a assistir aula. Então, a gente vê que são necessidades que, como a gente já conversou de adaptação com Josimere, não é só a criança que precisa. Isso. Nós também precisamos programar o nosso cérebro para entender que a casa também não é só mais para descanso e lazer. A casa também virou sala de aula. Então, eu preciso ter aquele cantinho que vai ser a minha sala de aula, eu preciso me programar, colocar o fone de ouvido, levar meu material, eu preciso tomar café antes ou fazer outra refeição, eu preciso entender, eu preciso me vestir adequadamente, eu preciso fazer com que o meu cérebro entenda que aquele momento é a minha aula e o meu momento de produção. Né? Quero dar um alô para todo mundo que acabou de entrar, Josi. Temos algumas pessoas de escola aqui, Dani, que sempre acompanha a gente. Professor Carlos Barbosa, obrigada também.
aí pela presença, né? Temos professores online, não só famílias, então que bom, né, que a gente está tendo essa participação também, porque a gente acabou abordando todos esses aspectos, escola, família e aluno, né, Josi? Mas aí tem essa questão de organização também, que a gente pode organizar melhor, para que Então, o nosso cérebro entenda, né? entenda. E você entrou, porque eu estava trazendo Ronald Fisher, estava trazendo também Duprá, que são psicólogos que estão trabalhando, inclusive, eles deram uma entrevista para o jornal o Globo, bem interessante, sobre o que transformará na educação após a pandemia. Depois E da a gente pandemia. vê que tem mexido com isso, né? Com o desgaste, com o cansaço, a fadiga neuropsicológica, a sociabilidade, a questão da perda da identidade. Mas aí você tocou no outro ponto interessante, Lívia, que aí eu já pensei em outra coisa aqui, na questão dos espaços, como a gente precisa organizar e como isso também é terapêutico. Tem uma coisa até que agora eu lembrei, que quando eu ensinei muitos anos em arquitetura, a gente falava, um autor, Eduardo Hall, uma teoria de 1963, mas ele falava sobre espaço proxêmico. É o espaço de proximidade, de distanciamento. E olha, hoje não tem palavra mais falada ultimamente do que distanciamento. E ele dizia o seguinte, que o espaço proxêmico é o eu privado e o eu público. E que nós precisamos, é como se nós tivéssemos uma bolha, e essa bolha, a gente só permite entrar quem a gente quer, especialmente na nossa casa. Aí você falou bem. Aí o que está acontecendo agora com todo esse advento que foi acelerado pela pandemia? O nosso espaço, que era do nada, o loco do nada, agora é o loco do tudo. Então, de repente, tenho que... Às vezes, sabe o que eu tenho visto? Tem pessoas até que dizem assim, eu não sei em que canto da minha casa usar o vídeo, porque eu não quero expor. Tem pessoas que também, nessa questão, né, da panaceia da tecnologia, que não vai resolver tudo, tem pessoas que vivem em espaços confinados mínimos, sem tecnologia boa, já é outra realidade no Brasil, que a gente sabe. É verdade, que não tem acesso. Que não tem esse espaço proxêmico do meu eu privado, meu eu público, o que é que eu quero mostrar para as pessoas, porque é um espaço muito pequeno e que eu não quero mostrar, e eu sou forçado a mostrar, e mexe com a nossa identidade. Tudo é desafiador. Por isso que não adianta a gente ficar brigando por coisas pequenas. Quando a gente está neuropsicologicamente precisando se adaptar a tanta coisa. Né? A tantos novos, né? Então, achei importante você colocar isso. E quando a gente falou do espaço, né, Jus? Claro que são dicas aparentemente simples, mas que surtem muito efeito. Você conseguir organizar seu espaço, sua rotina, levar até um bloquinho de anotação para você ir acompanhando. Se tiver dificuldade, replicar a aula, procurar outras plataformas para poder assistir, porque, na verdade, mais importante do que a situação, e a gente trabalha muito com isso na terapia cognitiva, mais importante da situação é como eu vou vivê-la, o que eu vou fazer, como eu vou estar dentro dessa situação. Porque a gente pode contar uma história boa, sim, a gente pode tentar contar uma história de desafios, de vitórias, do que eu consegui com isso tudo, porque a educação, nesse momento, está vivendo isso pela necessidade. Mas eu não tenho dúvida, Josi, de que muitas aprendizagens serão aperfeiçoadas para quando a educação também voltar em tempos normais. Eu não tenho dúvida de que isso não passará despercebido. Não. Né? Que muitas coisas passarão para o normal. E sabe o que eu penso? Eu acho que essa geração, desde crianças, adolescentes, nós estamos forjando nossa resiliência. Eu acho que tem crianças que tinham acesso a tudo muito fácil. Há muita distração, desce para o parquinho a qualquer hora, vai para o cinema a qualquer momento, shopping toda semana. E eu acredito que esse momento agora do não, esse momento de frustrar a nós mesmos, eu acho que está trazendo um movimento que eu tenho pensado, sabe, Lívia? Que vamos sair mais maduros, até crianças mais resilientes. Com certeza. Sabe? Porque estava tudo muito assim, no piloto automático, estava tudo muito fácil. E estava perdendo até um pouco do sentido, do propósito. E sabe o que eu vejo? Eu acho que vão ter duas categorias até de famílias com relação à percepção de professores. Entrando aqui nos professores. Acho que vão ter famílias que vão dizer assim, como os professores são importantes, como eles conseguem
tanta proeza, né? Eu senti na pele como é difícil. É verdade, a valorização, né? Valorização, que eu espero que seja a grande maioria. Mas ainda vão ter aqueles que vão dizer assim, o que eles fazem eu também fiz. O que eles fazem a tecnologia faz, né? Infelizmente, a gente vai ter esse paradoxo e tudo vai depender da percepção que a gente vai ter de tudo isso, de como eu quero sair de tudo isso. É verdade. André colocou aí que as pessoas foram forçadas a se reinventar. E é verdade. Quando a gente fala em resiliência, não é porque é uma palavra da moda, não. É porque, de verdade, mais do que nunca, nós nunca fomos tão testados em relação a essa nossa resiliência, sair da zona de conforto, nunca. Eu acho que esse momento, ele é, de fato, muito importante e a gente precisa, né, Josi, ter esse olhar. Eu preciso pensar além da dificuldade. Eu preciso pensar que está difícil, mas é uma oportunidade que eu tenho de trabalhar a minha autonomia, a autonomia do meu filho, a educação emocional, a concentração, também mais do que nunca está sendo testada, a atenção, hábitos de leitura, né? Que isso, justamente, a convivência familiar é uma oportunidade que eu tenho de fazer isso com o meu filho, de fazer isso, né, com membros da minha família, e baixar essas expectativas, lembrar disso tudo mais como um momento de convivência e não como um momento de tanto estresse. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar para que, apesar da dificuldade, a gente consiga viver, né, todo esse período de forma mais exitosa. Acho que a gente, apesar de tudo, a gente precisa ser feliz. Pois não é, Lívia, porque eu penso assim, ó, a gente tem que lembrar todos os dias os motivos pelos quais estamos lutando. Se todo dia a gente lembrar os motivos pelos quais eu estou lutando, os motivos pelos quais eu quero dar uma educação que eu quero dar para minha filha. Se todo dia eu pensar quais são os motivos, esses motivos eles vão servir de para quê? E esse para quê, ele é resiliência pura. Ele vai me fazer lembrar, né, Lívia, que dificuldades fazem parte da vida. Só que, de repente, como você disse, muitas áreas da nossa vida, muitas questões foram postas em choque e em xeque. A gente não pode romantizar tanto num país com tanta desigualdade. A gente não pode romantizar, somente ressignificar os ganhos, mas também, óbvio, a gente não está esquecendo que estão havendo muitas perdas, não é, Lívia? Que está havendo sofrimento no pano de fundo de tudo isso. Mas se pelo menos eu cuidar da minha casa, da saúde emocional, daquilo que depende de mim. Tentar administrar esse tecnoestresse, que a gente está vivendo um tecnoestresse, né? Estamos tão na frente da tela que assim, o vídeo parou, não estou escutando áudio, tá vendo minha imagem. Então isso vai gerando um cansaço, que a gente já falou aqui, mas um ganho muito grande. A gente se reinventou. Tantas pessoas que nunca tinham, tantos professores estão virando assim protagonistas além das expectativas deles próprios. É verdade. E assim, essa live, ela daria tempo para muitas horas, porque assim, são muitas discussões, porque você colocou algo aí que eu agora lembrei, que é interessante, porque é a nossa oportunidade também de tentar conviver com o nosso melhor. Infelizmente, a gente sabe que algumas pessoas não vão conseguir, porque a crise nos mostra muito isso. Ou nós vivemos o nosso melhor, ou nós vivemos o nosso pior. Mas eu estou vendo famílias que estão se apoiando, mãe que está ajudando a outra mãe que não está podendo acompanhar, que liga para a casa daquela pessoa e se dispõe a ajudar. Então, isso tudo é muito bonito e é uma aprendizagem louvável, né? Que a gente não pode pensar, gente, nesse momento, a nossa aprendizagem, a aprendizagem dos nossos filhos, está longe de ser o objetivo principal, os conteúdos, os componentes curriculares. Não vai ser. Não vai ser. Não pode ser o objetivo principal. Então, essa é também a oportunidade de exercitar esse nosso melhor. Né? Eu vejo muito essa vertente, e você chegou pontuou algo parecido, então eu vi essa necessidade também que a gente dimensione o olhar para esse melhor. E isso não é romantismo, não, é necessidade. É uma questão de saúde mental, né? Eu imagino que mais ou tão perigoso do que a gente sair de uma contaminação, de uma pandemia por um vírus, é a gente cair numa pandemia de saúde mental.
Porque, lógico, que os professores sabem que quando essas crianças voltarem, esses adolescentes, mesmo que seja num sistema de rodiziamento, que é uma probabilidade, no ensino híbrido, que é uma grande chance, É isso mesmo. eles voltarão também com algumas sequelas. A gente sabe disso, a gente sabe que o estresse trouxe relacionamento conjugal que estava em crise, acirrou a crise. As famílias passaram por questões de perdas financeiras, redução de salário. Isso provocou em muitas famílias, está provocando impactos. Então, não tem como também os professores pensarem que tudo vai voltar muito igual, que o ensino vai voltar Não vai. igual, de uma data para outra, tudo volta. Olha como isso vai exigir resiliência, sensibilidade, É verdade. empatia, né, Lívia? É verdade. Então, assim, nós temos algumas perguntas, creio que não vai dar tempo a gente, né, conseguir responder, mas algumas a gente já abordou. Eu queria falar sobre essa questão do déficit de atenção, foram muitas perguntas, então a gente vai promover, fazer uma live específica para falar sobre isso, sobre o desenvolvimento atípico e a criança com necessidades especiais nesse momento. Teve algumas pessoas que pontuaram assim, olha, eu assisto a aula da faculdade, mas eu não consigo aprender nada. Será que eu tenho algum problema? Né? Então não é exatamente um problema, né? Mas talvez seja a sua resposta a essa modalidade de aula que não seja melhor, mas que, enfim, também é adaptação e a gente pode ir tentando desde o ambiente, as outras coisas que a gente conversou, aperfeiçoar isso. Né? A gente vê aí, tiveram algumas discussões também, Josi, que isso, na verdade, dá assunto para outra live, sobre a questão dos pais e famílias que não têm acesso à internet e aos meios eletrônicos, né? Que essa, na verdade, é a grande preocupação. Nós estamos em casa, nós temos esse material, a gente tem acesso à internet e a gente pode a cada dia aperfeiçoar. Só que a gente tem pessoas também que não têm, né? E nesse momento a gente tem aí um grande problema, porque como ter acesso, né, sem os meios necessários? Então, acho que isso daria, na verdade, outra live. Meu filho se recusa a assistir aula, o que devo fazer? Então, é a questão de a tolerância mesmo, como a gente pontuou com Josimere. Tem dias que a criança vai querer, tem dias que você vai precisar negociar, que você vai precisar até fazer tabelinha de pontuação. Um parênteses aí. Criança é um ser em desenvolvimento. E a gente tem que pensar como é que eu estou dialogando a crise com ela. Né? Então, assim, elas também entenderem isso, é resiliência, que na vida não só se faz o que gosta, se faz o que é necessário. Né? Então, talvez cabe esse diálogo, independente da faixa etária. É isso mesmo, é mais uma aprendizagem, né? Que, como a gente pontuou lá com Josimere, que é a oportunidade de trabalhar a educação emocional, né? E vem aí essa tolerância e a frustração mesmo do querer, do não querer e do ser possível, né? Então, a gente teve outras perguntas mais que a gente não vai conseguir responder e eu estou vendo outras colocações, mas o nosso tempo está se esgotando, né? Estamos no final. Quero agradecer a sua participação, né? Assim como eu pontuei para a Josimere, você sabe da admiração, da confiança que eu tenho, né? E da nossa história, que é longa. Nem a nossa história, a nossa história é longa e perpassa pelo início da minha vida profissional, né? Então, tive você muito perto de mim, é assim que eu sinto. Então, quero agradecer por ter aceitado esse convite. As pessoas estão falando aí que pena, mas a gente vai vamos programar aí outros momentos para que a gente possa se encontrar de novo. Espero que diante de tantas informações tenham ficado coisas construtivas, pontos construtivos. Estou vendo aqui muita gente que está nos acompanhando sempre. Sheila, obrigada. Professora Helena, tia Helena, um beijo. Samara está aí também. Muita gente que vem nos acompanhando. Raíssa, Gustavo também está aí. Professor universitário que está lidando também com alguns desafios. Então, assim, muito obrigada, tá, Josi? Quero agradecer todas as pessoas que estão aí, que participaram. Né? Continue dando sugestões. Nós faremos outros momentos. A Luzca, que também é da área de educação. Então, vamos fazer outros momentos para que a gente possa, né? É o que é possível. É o nosso trabalho, né, de formiguinha, mas que a gente vai pouco a pouco discutindo e fazendo construções. Aí, de repente, alguém escreve, José diz, como foi importante aquilo que você falou. E eu acho que é isso que a gente vai tentando, né? Dentro do possível e construindo junto com as pessoas que estão vivendo esse momento, como nós, né? Todos nós estamos no mesmo barco, como se fala. E a gente vê assim, olha aí, essa conectividade está
está sendo uma possibilidade que a crise está nos trazendo, né? Então, verdade. Ressignificar sem romantizar. Eu que agradeço. Temos 30 segundos. Então, assim, eu quero fazer as palavras de Josiméria as minhas. Vamos viver um dia de cada vez. É um desafio que Deus nos lança, que Jesus falou lá no Sermão do Monte. Basta cada dia seu próprio mal. Não se inquiete com o dia de amanhã. Cada preocupação no seu tempo. E Jesus dizia assim, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia seu próprio mal. Então, o dia de amanhã, tudo vai voltar. A gente não sabe como. Tchau. Um beijo. Obrigada, pessoal.